encontro Grupo Retina São Paulo e Retina Brasil. Bom dia. Queria mais uma vez agradecer também a oportunidade de estar falando aqui. Eu vou abordar um pouco sobre as distrofias hereditárias da retina, que é um outro grupo também de doenças da retina que causam baixa visual. E agora a gente vai abordar essas doenças hereditárias, que são doenças raras. Mas aqui eu vou citar algumas que são bem conhecidas, principalmente do grupo aqui, e que muitos de vocês já ouviram falar. Vamos conversar um pouco sobre essas doenças. Não vai dar para falar de todas, mas vamos falar das mais conhecidas. Vou explicar um pouco do mecanismo de funcionamento dessas doenças e um pouco dos genes envolvidos. Espero que vocês tenham mais conhecimento, informação sobre essas doenças e conscientização de como são causadas essas doenças. Começando pela primeira doença, é a retinose pigmentar. É uma doença que é bastante abrangente, de amplo espectro fenotípico, que a gente chama, que causa uma degeneração progressiva das células da retina, do epitélio pigmentado da retina e dos fotorreceptores. Ela afeta principalmente os bastonetes e, posteriormente, os cones. É estimada a prevalência dessa doença de cerca de 1 para 4 mil indivíduos acometidos. E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, no ano de 2012, estimou que no Brasil existiam cerca de 50 mil pessoas afetadas pela retinose pigmentar. É uma doença que não tem preferência por sexo ou raça, afeta tanto homens e mulheres de forma semelhante. Os principais sintomas são a cegueira noturna e a perda de campo visual periférico. E você tem alguns achados clássicos oculares no fundo de olho, que é o disco óptico pálido, os vasos sanguíneos mais afinados e a deposição de pigmentos na periferia da retina, em formato de espículas ósseas. Por isso, o nome da doença é retinose pigmentar. O padrão de herança, como é que você pode herdar essa doença, né? É uma doença de origem genética. Então, ela pode ser tanto autossômica dominante, autossômica recessiva ou uma doença ligada ao X. Já foram identificadas em mutações cerca de mais de 90 genes associados à retinose pigmentar. Ela pode ser retinose pigmentar isolada, quando ela só está acometendo o olho, e é o tipo mais comum, cerca de 70% a 80% dos casos. Ou ela pode ser também a retinose pigmentar sindrômica, quando ela também acomete outros órgãos além do acometimento ocular. Só para citar alguns genes que acometem a retinose pigmentar, temos o RHO, que está associado à doença autossômica dominante, os genes PDE6A, PDE6B, PDE6G, o USH2A, que está muito associada à doença autossômica recessiva, o EYS, que também está associada à transmissão autossômica recessiva, e o RPGR, associada à doença ligada ao X. As principais complicações da retinose pigmentar, e é onde a gente consegue atuar de forma a melhorar a visão do paciente, é o edema macular, a catarata e o glaucoma. São alterações que o oftalmologista consegue intervir a ponto de preservar um pouco da visão que o paciente ainda tem. Dentro do quadro da retinose pigmentar sindrômica, eu só vou citar duas síndromes que são bem conhecidas também desse grupo e que são, entre as retinoses sindrômicas, as mais comuns. A primeira é a síndrome de Usher. Ela é a retinose pigmentar sindrômica mais comum. Como eu disse, ela tem um padrão de herança autossômico recessivo e ela pode ser considerada uma ciliopatia, que são alterações que acontecem nas células ciliadas. Nós temos células ciliadas ao longo do corpo, por todo o corpo. E na síndrome de Usher, ela afeta as células ciliadas do ouvido e dos fotorreceptores da retina. Então, é uma síndrome que causa surdez, retinose pigmentar e alteração do equilíbrio. Nós temos 3 tipos de síndrome de Usher. O tipo 1, que causa surdez congênita profunda, e a retinose pigmentar aparece na primeira década de vida, em torno dos 10 a 15 anos de idade. O tipo 2, que tem uma surdez parcial, e a retinose pigmentar aparece mais no início da vida adulta, e é o tipo mais comum.
E o tipo 3, que tem uma surdez parcial não progressiva, e a retinose pigmentar aparece em torno da segunda à quarta década de vida e é o tipo menos comum. Já foram mapeados cerca de 15 genes associados à síndrome de Usher, e o mais comum que a gente encontra é o causador da síndrome tipo 2, que é o USH2A. O segundo mais comum é a miosina 7A, que causa a USH tipo 1. Além desses genes, só para citar também, temos outros genes associados à síndrome de Usher, como o CDH23, o ADGVR1, o CLRN1, e entre outros genes que também são conhecidos causadores da síndrome de Usher. A segunda síndrome de retinose pigmentar que eu queria trazer para vocês é a síndrome de Bardet-Biedl. Ela é uma síndrome de herança autossômica recessiva e também multigênica, ou seja, não tem só um gene associado no desenvolvimento dessa doença. E ela também é considerada uma ciliopatia. Como eu disse, as ciliopatias são doenças que acometem outros órgãos também porque afetam os cílios, que estão presentes em diferentes células do nosso corpo. A síndrome de Bardet-Biedl, ela causa retinose pigmentar, assim também como obesidade, a polidactilia, tanto de mãos ou pés, que é um dedinho a mais, um ou mais dedinhos a mais, né? Hipogonadismos, alterações renais e um déficit cognitivo. Também já foi associada à anosmia, que é a perda da sensação de olfato por conta desse defeito generalizado das células ciliadas. Já foram mapeados cerca também de 18 genes associados à síndrome de Bardet-Biedl. Continuando, então, outras distrofias hereditárias da retina, eu vou trazer para vocês um pouco sobre a amarose congênita de Leber. Essa doença é uma doença autossômica recessiva também, mas existem raros casos autossômicos dominantes, que estão muito associados a uns genes específicos, como o CRX, o OTX2, IMPDH1 e o RPA65. A amarose congênita de Leber causa uma perda visual grave e congênita, ou seja, desde o nascimento o bebezinho já pode apresentar sinais de que não tem um desenvolvimento visual adequado. Você pode aparecer um nistagmo, que é o movimento rápido dos olhos, uma fotofobia, que é um incômodo muito grande com a luz. E um exame muito importante para identificar, principalmente nas fases iniciais da doença, é o eletroretinograma. Ele já vai dar sinais não detectáveis desde o primeiro ano de vida. Esse exame ele forma gráficos para mostrar a função da retina. O fundo de olho dos pacientes com amarose congênita de Leber ele parece bem variável. Ele é muito de acordo com a mutação específica de cada gene. Já foram mapeados cerca de 25 genes associados à amarose congênita de Leber. E esses genes, eles são genes associados a proteínas do ciclo de transdução visual. Vou citar também só alguns genes associados à amarose congênita. O CEP290, que é um dos genes mais comuns envolvido nessa doença, ele também participa do envolvimento da ciliogênese dos fotorreceptores, ou seja, ele também é um gene envolvido numa ciliopatia. Em geral, a retinose pigmentar aparece em torno dos 20 anos de idade. Outro gene envolvido na amarose congênita é o GUC2D. Ele codifica uma proteína que ela é localizada dentro do segmento interno dos fotorreceptores da retina. Outro gene envolvido também é o RPA65. Estima-se que no Brasil existam cerca de 17% das pessoas portadores de amarose congênita com mutação no RPA65. Ele é um mediador do ciclo da vitamina A. Outro gene envolvido na amarose congênita é o CRB1, que também está localizado no segmento interno dos fotorreceptores, causando uma retina um pouco mais espessada, como se ela tivesse com um aspecto mais imaturo, ou seja, uma malformação, como se ela não tivesse formado de forma adequada. E o último gene que eu quero citar, associado à amarose congênita de Leber, é o RDH12. Também é um gene que participa da cascata de fototransdução, e você tem alguns aspectos bem específicos nos fundos de olho. Continuando então nas doenças hereditárias, vamos só falar um pouco sobre a doença de Stargardt.
Ela é considerada a distrofia macular hereditária mais comum. Pode ser tanto de herança autossômica recessiva, causada pelo gene ABCA4, como autossômica dominante causada por outros genes, como o ELOVVL4 e o PROM1. Ela causa uma diminuição da acuidade visual central, geralmente iniciada na infância. As variantes patogênicas, que são as mutações, elas causam uma disfunção das proteínas com acúmulo de lipofixina e fagocitose dos segmentos externos dos fotorreceptores. Uma outra doença que quero citar com vocês é a distrofia de cones. É um grupo de doenças que acomete os cones, que são um tipo de fotorreceptores da retina, mais no início da fase adulta, e posteriormente pode acometer os bastonetes também. Ela pode ser tanto de herança autossômica dominante, autossômica recessiva ou herança ligada ao X. Ela tem um campo visual periférico normal e tem uma perda progressiva da acuidade visual central e uma dificuldade de diferenciar as cores. Já foram mapeados cerca de 30 genes associados a essa doença e o principal diagnóstico diferencial dela é a retinose pigmentar, que causa a perda de campo periférico e a cegueira noturna. Então, são sintomas bem diferentes. Vamos citar só mais alguma doença, que é a cromatopsia, que é uma doença de herança autossômica recessiva e ela é uma doença que o paciente tem a perda total da capacidade de distinguir cores, porque só apresenta a função dos bastonetes. Também causa um nistagmo. Esses pacientes têm uma fotofobia muito intensa, que estão tendo muitas vezes até hábitos noturnos, com escotoma central, e a baixa de visão é bastante variável. Então, dos testes, a gente tem a teste de visão de cores bastante alterado. O eletroretinograma de campo total só tem a resposta dos bastonetes. A resposta dos cones está muito diminuída ou até mesmo ausente. Existem cerca de 6 genes associados à cromatopsia e a gente pode ter tanto a forma completa, associada aos genes CNGA3, CNGB3, CNAT2, PDE6C e ATF6, e a forma incompleta, que são o PDE6H, CNGA3 e o CNAT2. Cerca de 10 a 25% dos pacientes não tem uma causa molecular definida. Por fim, a última doença que eu quero citar com vocês é a coroderemia. É uma doença autossômica recessiva ligada ao X e por isso ela é muito mais comum em homens. As mulheres, elas podem ser carreadoras, assintomáticas ou com sintomas leves. Também causa uma degeneração do epitélio pigmentado da retina, dos fotorreceptores e da coroide. O paciente começa a apresentar uma cegueira noturna iniciada logo na primeira década de vida e você tem uma perda progressiva do campo visual periférico a partir da terceira ou quinta década de vida. Ela causa uma atrofia cororetiniana na periferia e preserva a área macular. Chamamos a coroderemia de uma doença monogênica, só tem um gene associado a essa doença, que codifica uma proteína chamada REP1, que participa do transporte vesicular intracelular. Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Não dava para citar todas as doenças, mas tentei trazer um pouco mais sobre as doenças mais conhecidas desse grupo.